que a espiritualidade, juntamente do povo cigano, tem a lhe passar, a lhe dizer no dia de hoje. É justamente o que vamos saber aqui nessa leitura. Lembrando que essa leitura ela não é voltada para signo nenhum, ok? É uma leitura coletiva, geral, então aqui tem um coletivo a ser abordado no assunto dessa leitura. Pode ser uma leitura de conselho, recado, direcionamento, mensagem, né, da espiritualidade aí para você. Então utiliza a sua sabedoria, o seu discernimento, e se você está chegando aqui através desta leitura, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, eu já quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar bem agora no comecinho, deixando a sua forma de contribuição, que é o seu like, comentário, compartilhamento, o seu hype, você se tornar também membro do canal. Link para você se tornar membro está aqui na descrição, ok? Eu ficarei muito grato por você me ajudar a continuar com este trabalho aqui no YouTube. E eu quero lembrar que no dia 13 de junho agora de 2026, nós teremos a nossa terceira mesa radiônica, agora com o tema de relacionamentos, onde iremos trabalhar o equilíbrio dos relacionamentos, a harmonia das relações na tua vida. Lembrando que essa mesa não é somente para a questão afetiva, amorosa, também vai englobar essa parte e pode servir para você que está solteiro e para você que está comprometido, mas o objetivo é harmonizar todo tipo de relacionamento e essa harmonização ela começa por você, né? Então você é a principal pessoa a ser trabalhada nessa mesa. Vou deixar aqui abaixo no primeiro comentário fixado as informações caso você queira participar, ok? Lá também vai estar o que é que vamos trabalhar, né? Como que vai acontecer todo o processo, chave Pix para você fazer o pagamento e toda orientação também para você enviar o comprovante, o nome e entrar no grupo VIP, ok? Vamos lá então saber o que é que você precisa saber aqui hoje. Opchauriô, povo cigano, espiritualidade da luz, qual é o recado, conselho, caminho, direcionamento para a pessoa que chegou até aqui? O barco, a árvore, não virou. O que mais, por favor? A montanha, mais uma, e o trevo. É interessante porque aqui na tua vida existe algo que parece ou parecia ser grande a nível de obstáculo, problema, conflito, etc. Só que isso vai se tornar pequeno, tá? É uma leitura um pouco misteriosa, pessoal, mas aqui é como se a espiritualidade ela mostrasse que alguma coisa que não estava se encaminhando, andando, acontecendo aí, que representava na tua vida um obstáculo, e um grande obstáculo, né? Porque sabemos bem que a montanha, ela vai falar de coisas que são difíceis, né? Da gente resolver. Só que é como se isso aqui estivesse se transformando em algo pequeno, em algo que é possível agora ser resolvido. Eu vou dizer uma coisa, tá, que eu vejo no oculto dessa leitura, que é o quê? Provavelmente estamos aqui falando de algo que não dependia somente de você. Porque aqui nós temos os 6 de ouros, né? Então aqui pode falar que tinha um outro lado da situação, uma outra pessoa, um outro contexto, ou até questão aqui de burocracia, né, para alguns aí, e etc., que não estava se movimentando. Então como se você ficasse, né, parado em frente a essa montanha aqui, por conta de ter algo do outro lado que não depende somente de você. Mas provavelmente alguma coisa do outro lado aqui está acontecendo, ou do teu lado, caso essa leitura esteja espelhada, né? Para que o que era grande se tornasse pequeno. Se torne pequeno, né? Aqui. E podemos estar falando de algo que já tem muito tempo. O barco aqui com a árvore, né? A sua leitura. Alguns aqui podemos estar falando de algo na tua saúde, tá? De algo na tua saúde que parecia ou realmente tomou aqui proporções grandes e agora está diminuindo. Aqui, por exemplo, a sua glicose, né? Pessoas aí que podem ter diabetes ou uma predisposição a ter, talvez você estava com a sua glicose nas alturas, né? E aqui você fez alguma coisa aí, ou você descobriu algo, ou ainda vai descobrir que vai baixar a sua glicose, a sua pressão, por exemplo.
Aqui tem algo, eles dão uma visão, né, nessa leitura que é o quê? Tem algo que estava nas alturas, né? Tem algo que estava acima de você, que é como se você olhasse assim e você visse isso de maneira grande. E aí agora você olha para baixo. Então significa que o que era grande diminuiu. Um obstáculo que era grande, ele se torna pequeno aqui, por algum motivo que é o mistério, né, dessa leitura aqui até o presente momento, tá? Alguns aqui tem questão de casa envolvida, de família. Temos aqui a raposa, a cruz, a foice. O que é ou o que era a montanha? A dama, que aqui é vocês, tá? Aqui seria a carta da mulher e não é sobre gênero, é sobre energia nesse caso, porque é o consulente, tá? Que na minha leitura, a dama ela representa o consulente da leitura. E os ratos, Nós estamos falando aqui, pessoal, de algo que estava consumindo você. Muitos aqui com ansiedade ou preocupação, né, em relação a essa questão. E não é nem assim preocupação, não. É preocupação mesmo, né? Tudo junto e misturado. Por quê? Porque que já estava acontecendo. Você já estava passando por essa questão. Muitos aqui se questionando o que é que iriam fazer para poder resolver esse contexto na tua vida, para poder resolver esse problema. Então aqui, se isso ainda não aconteceu, se esse problema ele não foi diminuído, né, para que ele seja de fato resolvido, que você consiga continuar lidando com ele, porém de uma maneira agora diferente, já que ele não é, né, tudo isso que ele já foi um dia na tua vida, ele vai se resolver, tá? Para quem aqui isso ainda não aconteceu, vai acontecer o que nós estamos falando, ou de fato isso vai se resolver. Porque quando um problema ele vira um trevo, né, vamos dizer assim, significa que agora você sozinho pode resolver alguma coisa aqui. Ou, como eu falei, se havia um outro lado aqui, o outro lado ele está resolvendo. Tá vendo que aqui, olha, você tem dois trevos, né? Você tem dois trevos aqui. Então aqui é como se houvesse um outro lado dessa moeda aqui que não está tão evidente na leitura. Ó. Os pássaros, né? Alguns aqui pode ser que você está esperando comunicação de alguém, algum recebimento, alguma liberação, algum dinheiro. Aqui pode ter muito forte contas a pagar, tá? Alguma conta que você tem alta e alguma coisa que você vai fazer ou algo vai acontecer que é como se diminuísse o valor dessa conta. Aqui poderia ser, por exemplo, pessoal, um parcelamento, tá? Você parcelando uma dívida que você tem aí alta, né? E essa dívida ela caindo em parcelas menores do que a dívida como um todo. Ah, Leonardo, mas no final eu vou pagar muito mais do que de fato eu pagaria se eu pagasse tudo à vista. Mas a questão aqui é o quê? Você tem condição de pagar a dívida à vista? Ah, não tenho, não tem negociação, não tem nada. Então tem que pagar lá tudo, não tem esse dinheiro. Então aqui a saída seria você diminuir o problema parcelando a dívida. É um exemplo, tá, que eu estou dando aqui, que eles estão trazendo para você compreender. E por que se transforma, né? Por que essa montanha aqui, ela se transforma no trevo? Os peixes. Mais uma. E as estrelas. Aqui você vai encontrar outro caminho. No sentido de, assim, uma passagem na qual você não estava vendo, tá? Porque eu entendo que aqui, pessoal, a gente está falando de algo, não tem como você simplesmente deixar para lá, tá? Não tem como aqui você, eu vou dar um de doido e não vou pagar lá o cartão de crédito, né? Que está acumulado, por exemplo, né? Que você vai entrar aqui numa bola de neve em relação a essa questão. Só que aqui é como se assim, mediante o problema que era maior, né? Que era grande aqui, você está encontrando algum caminho aqui nas estribeiras, né? Vamos dizer assim, nos arredores aqui de algo que era maior e fazendo com que isso diminua, tá? Aqui não é você voltando, não é assim um outro caminho, por exemplo, né? O problema está aqui, aí abre um outro caminho ali, você vai para lá e o problema fica aqui. Não. Aqui é como se você... palavra que eles trouxeram aqui. É como se você estivesse contornando o problema. E nisso ele está diminuindo aqui. Aqui você encontra uma saída. O peixe, né?
como que os peixes eles estão vindo aqui na sua leitura? Eles estão falando dessa energia escorregadia, né? Dessa energia de você ter ali esse contorno no problema. E não de ser algo rígido, né? De algo que não pode ter essa, vamos dizer assim, malemolência, né? Essa questão de fluidez, porque o peixe, né, quando você pega ele escorrega aí da sua mão, né? Então, aqui essa ideia do peixe que eles estão trazendo, como se você estivesse conseguindo fluir, né, vamos dizer assim, dentro do seu problema, dentro da sua questão aqui, mas não fugindo dele. Porque aqui, ó, só tem um caminho, tá vendo? Só tem um caminho aqui, que é o caminho que você está. Então aqui não tem, né, se você voltar, o problema vai ficar lá, e assim, né, sua vida não vai regredir, né? É pra frente que se anda. Então aqui, você consegue ter esse contorno. Acho que você entendeu, né, a questão do peixe aqui que eles falaram, né? É uma leitura bem simbólica, tá? Agora eu creio que o tarô aqui ele vai trazer de forma mais literal. Vamos aqui entender melhor com o Vintage Tarot, ó, 5 de ouro já aqui no fundo, né? Alguns realmente é questão financeira que estamos falando aqui. Parece que você vai conseguir contornar algo financeiro. Pode ter pessoas aqui parcelando aí alguma conta e parece que não era muito o que você queria, né? Mas aqui a saída que você está encontrando, ó, exatamente. 4 de copas, tá vendo? Não era muito o que você queria, mas aqui você tá vendo que, olha, vai ser desse jeito. Do que estamos falando aqui, por favor? 8 de espadas, tá vendo? É o que eles haviam, pessoal, falado aqui. 8 de espadas. Você se sentindo preso, limitado aqui, como se você não pudesse resolver alguma situação. 4 de ouros, e é algo que parece que assim não sai também da tua vida. Não sairia da tua vida você simplesmente deixando pra lá. Aqui a gente tá falando de responsabilidades, de compromissos, que pode ser que para alguns envolva uma outra pessoa. Ó, 3 de ouros confirmando aqui. E aí? Rei de espadas. E a temperança. Você vai ter uma percepção, tá? Dentro dessa questão, bem racional, inclusive, porque aqui tá falando muito da mente, da matéria, né? Dentro da sua racionalidade, você vai ver que talvez seja melhor que algo demore um pouco mais para ser resolvido, mas que de fato seja resolvido. Que é a ideia lá que eles falaram do parcelamento aqui na leitura, né? Vai demorar 10 meses para pagar uma dívida que deveria ser paga em um mês, mas eu não tenho condição de pagar a dívida em um mês. Então eu vou dividir em 10 vezes para poder pagar essa dívida aqui. Aqui tem algo que será progressivo. E você entende que é o melhor, tá? Porque aqui é você sentar com a realidade dos fatos. É o rei de espadas aqui, né? É você lidar com isso de maneira racional, não é de maneira emocional. Eu não gosto de ter parcelamento a longo prazo. Mas a maneira que tem de resolver. Então, racionalmente, é a forma que eu vou ter aqui de resolver essa questão. Mesmo que eu não goste. Lembra do 4 de copas aqui, né? Mas é a solução que a espiritualidade, aí, o universo, Deus, a vida, está trazendo para você. Algo aqui vai sendo dissolvido com o tempo, tá? Vai sendo resolvido com o tempo. Eu não vejo aqui algo sendo resolvido de uma vez por todas. Só que assim que você toma essa decisão, automaticamente o que era grande se torna pequeno. Ó, o pendurado, e é melhor do que ficar parado, né? Do que deixar do jeito que está. Porque ou vai continuar do tamanho que é, ou vai se tornar ainda maior. Principalmente se você tender a negligenciar aqui alguma coisa, tá? Ó, 9 de espadas pode trazer aqui mais problema do que talvez você já esteja tendo nesse momento. O pendurado aqui também na sua leitura, ele é um chamado para você mudar a visão em relação a algo que você é resistente. Porque parece que na tua situação o caminho é esse.
Você aceitar aqui que isso é resolvido com o tempo. Que é resolvido, na verdade, de forma gradativa, né? A torre. Aqui é interessante, pessoal, porque mesmo que estamos falando de algo, né, na sua vida material, que talvez nada tenha a ver com a espiritualidade, aqui você tem 3 arcanos maiores, né? E esses arcanos maiores aqui na sua leitura, eles estão falando que, de alguma maneira, essa situação ela poderia comprometer, né, a sua vida de uma maneira muito grande, aonde você poderia ter mais problema do que você está tendo. Porque a torre aqui, ela fala, se você negligenciar alguma coisa, de fato, assim, um colapso poderia acontecer, no sentido de você perder-se no meio dessa situação. Então, assim, chega uma hora que você olha, tem tanta dívida para você pagar, né, tanta coisa para você resolver, que você não sabe o que fazer, né? E aí você entra num colapso interno, por exemplo. É como se o espiritual ele estivesse avisando você, né, que realmente esse aí é o melhor caminho, para que o pior não aconteça. Cavaleiro de Espadas e 3 de Fogo. Aqui com essa decisão, né, com essa questão, a sua vida ela também vai ganhar uma nova velocidade, novos rumos aqui. Parece que do que estamos falando aqui nessa leitura tem afetação direta ou indireta ou na sua vida toda, tá? Ou em áreas da sua vida que é importante aqui, como seu dinheiro, seu trabalho, né, seus relacionamentos, sua saúde. Aqui você vendo esse caminho, essa saída que você vai ver, ou que você já viu aí, talvez essa leitura ela esteja, né, aqui para poder te confirmar que realmente é isso mesmo, você também consegue dar movimento em outras questões aí. 6 de Fogo. Ó, 9 de Espadas. 7 de ouros e 10 de espadas. E também será o fim da sua preocupação aqui. E até para alguns, de uma questão de você não conseguir estar investindo em coisas que você quer, tá? De alguma maneira aqui. É interessante porque no oculto dessa energia, né, dessa última linha aqui da sua leitura, é como se tivesse uma questão de liberdade. Por mais que a situação ela não esteja sendo resolvida, né, de uma vez por todas aqui, mas só essa diminuição do tamanho do problema, da questão aqui que você estava enfrentando, já é muito significativa para você. Aqui alguns vão até dormir em paz, vão deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir de forma tranquila, porque, né, tomaram aqui uma decisão importante, conseguiram encontrar solução para o seu problema. Aqui é o fim da insônia de alguém. Aqui tem alguém que... Tem pessoas aqui, na verdade, que não estão aí conseguindo nem dormir direito. Tá, vamos ver o que mais aqui com o Oráculo dos Delfos. O que mais, por favor? Ó, em suas mãos, então aqui a decisão ela é sua, tá? Se você está aqui até agora e você não sabe, né, o que é que vai fazer com que isso aconteça, não se preocupe, que vai chegar para você a resposta. Vai chegar para você o caminho aqui, né, essa malemolência que eles falaram aqui, esse contorno da situação. Só que a decisão ela é sua. Então a espiritualidade ela vai apresentar o caminho, ou já apresentou, mas eles estão falando, olha, tá nas suas mãos aí. A gente não pode decidir por você, não. A caridade. Ó, e o time do amor. Alguns aqui tem uma ajuda, tá? Tem uma ajuda que pode vir de alguém ou de alguma situação e é como se você precisasse se abrir para poder receber. Para conseguir resolver essa questão. Alguns aqui, esse contorno, né, do problema, ele vem com a ajuda de alguém. Ou de alguma situação, né, assim, de alguma instituição, algo do tipo.
um passatempo, o impulso inicial. Cuidado aqui para você não se distrair, tá? Cuidado para você não se distrair, porque essa leitura ela tá falando de algo que é bem imediato. Então, por exemplo, quando vier para você o que é que você tem que fazer, ou se já veio, é importante você agir. Porque aqui também tem algo ligado com o tempo. Parece que quanto mais você deixa isso para lá, pior pode ficar. Então cuidado para você não se perder. Quando vier aqui a orientação, ou se caso a orientação for essa leitura, já saia daqui se for possível, né? E no final da leitura, e vá agir de acordo com o que você sabe que você precisa fazer aí. E se não veio, preste atenção aí para você saber quando vier também. Ó, saciar a sede. Que é exatamente essa questão da tranquilidade aqui que a gente falou, né? Que você vai conseguir obter também, quando isso se resolver, tá? Então aqui o espiritual ele quer ajudar você a resolver algo de maneira progressiva, né? Como a gente falou aqui, com o tempo aí, e pelo que a gente vê que é o melhor caminho para você. Mas para que você fique também, ó, em paz em relação a essa questão, ok? Então é isso, pessoal, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.